O Fantástico mostra agora quem são alguns dos protagonistas das cenas que chocaram o país e já fazem parte da Galeria da Desonra Nacional, com destaque para radicais com passado bastante comprometido. Agora com vocês, alguns dos envolvidos nos ataques de domingo passado. Quem são essas pessoas que pareciam protagonizar um espetáculo de terror? Que se exibiram com ódio, violência e deboche. Nossa equipe analisou imagens, cruzou informações e conseguiu traçar os perfis de alguns desses extremistas. Cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio. E já era. Eu posso te mandar essa cadeira do Xandão. Este é Fábio Alexandre de Oliveira, mecânico chamado de Irmão Fábio nos ataques. Tem 43 anos, vive em Penápolis, interior de São Paulo. Cadeira do Xandão agora é do irmão. Quem está gravando é o amigo Erlon Ferriti, funcionário da prefeitura da cidade. Nesta foto de 2021, ele desfrutava das férias em Alagoas. Numa viagem bem diferente, agora em Brasília, nesses vídeos do domingo passado, Erlon celebra a invasão do Congresso. Dima, subir uma rampa. Agora vai lá pro Supremo meter fuga com essa graça. Erlon destruiu os bustos de nomes importantes da justiça brasileira, como Vitor Nunes Leal e Pedro Lessa. Olha por tudo aí, ó. Quebramos tudo. Estamos quebrando tudo essa p. Ó, tomamos tudo. Só como horror mesmo. Era para todo mundo ver em tempo real. As imagens foram feitas pelos próprios extremistas e publicadas em suas redes sociais. Ou seja, produziram provas contra eles mesmos. Poderão responder por tentativa de golpe de Estado. Que é o crime de tentar depor por violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituído. Associado a isso, a gente tem o crime de organização criminosa, houve furto qualificado e também um crime de dano. Pode entrar! Olha aqui, entra aqui, pode entrar! Entra! O homem ajusta o figurino verde e amarelo para a câmera e parte para o ataque. Quando a cena acaba, ele agradece. No elenco desta apresentação lamentável e violenta está Nelson Eufrosino, comerciante de 62 anos de Ourinhos, no interior de São Paulo. Nelson não está preso, mas quando voltava de Brasília, ele foi parado pela polícia, que o identificou como um dos contratantes do ônibus em que estava. O nome dele foi incluído numa lista de possíveis financiadores dos ataques de domingo passado, cujos bens foram bloqueados. Procurados pelo Fantástico, Nelson e 3 parentes dele não responderam ao nosso pedido de entrevista. Entre as pessoas que participaram dos ataques golpistas em Brasília, que diziam defender a pátria e a honra, havia também antigos conhecidos da justiça. Analisando o passado de 150 dos quase 1.400 golpistas presos, o Fantástico encontrou 23 pessoas com antecedentes criminais. São casos de ameaça, roubo, corrupção, lesão corporal, extorsão, crimes contra a mulher, entre outras graves violações à lei. Não vamos entregar o nosso país sem luta. O nome dela é Pamela Bório. Ela foi a primeira-dama da Paraíba, quando era casada com o governador petista Ricardo Coutinho. Pamela responde a processos por calúnia e difamação por ter espalhado notícias falsas. Não vamos entregar o nosso No domingo, país sem luta. ela levou o filho de 12 anos. Estamos fazendo o que Nossa história, tirar o Brasil das mãos comunistas, tirando. Estamos fazendo história. Pessoas que levaram menores de idade aos ataques podem ter penas maiores, se condenadas por organização criminosa. Criança e o adolescente não vai ser punido porque eles não são abrangidos pelo Código Penal. Mas a mãe ou as pessoas que levaram as crianças e adolescentes, elas vão ser responsabilizadas. Pamela não foi presa depois dos ataques em Brasília. O Fantástico tentou falar com a ex-primeira-dama,
mas parentes disseram que ela está incomunicável em Brasília. Outro personagem identificado é este aqui, caracterizado como indígena semana antes dos ataques. O nome, José Alfonso, de 54 anos, corretor de seguros em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Conversamos com a mulher dele, que afirmou: José não faz parte de nenhum povo originário. Ele estava acampado com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Agora é um culto no movimento aqui de Brasília. José Alfonso foi preso por participar dos atos de domingo. A advogada dele disse que não estava autorizada pela família a falar com a imprensa. Não é a primeira vez que José Alfonso vai para a cadeia. Entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, ele ficou preso por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público o acusa de ser um dos organizadores de uma pirâmide financeira e de ter ficado com 40 milhões de reais dos investidores. Ele também é acusado de estelionato pelas vítimas. Outro extremista tem um crime ainda mais grave no passado. O nome dele é Antônio Giovanni Souza de Souza, de 23 anos. No domingo passado, policiais da Força Nacional encontraram na mochila dele estilingue, maçarico, bombas, gasolina, álcool e materiais para fazer o conhecido coquetel Molotov. Antônio estava foragido. A justiça tinha decretado a sua prisão preventiva em agosto de 2018, mas ele fugiu. Antônio é acusado de matar um homem a facadas em Novo Progresso, no Pará. Ao ser preso esta semana, participando dos atos golpistas, ele disse que estava acampado em frente ao quartel do Exército em Brasília desde novembro do ano passado. Na segunda-feira, apoiadores de Jair Bolsonaro foram retirados do quartel. Nesse enredo com personagens de passado clandestino, criminoso, um dos casos que mais chamaram a atenção é este aqui. Olha aí, nossa patriota. É isso aí. Esse tipo de patriota que a gente tem. É isso aí. É isso aí, vencemos, pessoal. Tomamos o que é o nosso. Ela é Maria de Fátima Mendonça Jacinto. Olha aqui, pessoal, Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá quebrando tudo! Quebrando tudo! Tá aí, Dona Fátima, Deus abençoe a senhora! É guerra! É guerra! É isso aí! Xandão é o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Fantástico descobriu: a idosa tentou enganar o INSS para conseguir um benefício. Além disso, ela é investigada por falsificação de documentos. E tem mais. Em 2014, policiais a vigiavam por volta das 3 da manhã, quando viram a seguinte cena. Maria de Fátima estava varrendo a calçada e disse para um usuário de drogas: "Vem pra cá que não tem ninguém." O usuário se aproximou e perguntou: "Tem?" E ela respondeu: "Tem." Eram pedras de crack. Maria de Fátima foi presa em flagrante e cumpriu 3 anos de cadeia, condenada por tráfico de drogas. Ela não está na lista de presos desta semana. Tentamos falar com Maria de Fátima e com 2 filhos dela, mas ninguém nos atendeu. O Fantástico não localizou Fábio Alexandre de Oliveira, o irmão Fábio. A mulher dele disse que está sem comunicação com o marido, mas afirmou que ele sentou em uma cadeira normal, que a cadeira não era do ministro Alexandre de Moraes. Erlon Ferritti, que destruiu bustos no Supremo, também não nos atendeu. O prefeito de Penápolis, chefe dele, disse que determinou a abertura de um procedimento investigatório. Para Erlon Ferritti, para o irmão Fábio, para a idosa Maria de Fátima e para tantos outros, a cena final do ato golpista em Brasília pode ter a presença de um juiz lendo uma sentença. Pegando todas as penas mínimas desses crimes, a pena mínima é algo em torno de 13 anos e meio. E a pena máxima seria de 36 anos. A gente está falando de um crime contra o Estado Democrático de Direito. Uai, seu app de vídeos curtos.